primeiro pensamento que os planejadores precisam considerar é que a cidade está apoiada num território. E esse território, ele conversa com a gente a partir das suas condicionantes. Então, o desenho da hidrografia, ele é o desenho natural do caminho das águas num lugar. Você ignorar isso ao projetar as estruturas urbanas é ir contra a lógica do lugar. Então, no processo de planejamento, você partir da base natural, partir daquilo que a geografia do lugar está te trazendo para fazer o esqueleto do desenho urbano, eu acredito que seja a saída mais sábia. E pensar também que a vida requer continuidade. Preservar, na medida do possível, o curso desses caminhos da natureza permite que as outras formas de vida tenham os espaços para poder percorrer e que a gente tenha onde ir, né? Porque estar em contato com a natureza, só de você olhar para um vasinho de flor já diminui a tua pressão arterial, calcula estar dentro de um parque, né? Então eu acho que é uma abordagem de maior humildade perante o espaço que a gente encontra, né? Não tentar impor um desenho, mas conversar com aquilo que o território nos diz. Então, até na minha palestra eu trouxe um desenho que mostra um comparativo entre a cidade de Atlanta e a cidade de Barcelona. Cidades que, por sua história, adotaram estratégias diferentes no seu desenho. Buscar como estratégia para ajudar essas questões que você trouxe, né? A compatibilizar o território que a cidade ocupa, as questões de mobilidade, criar endereços onde as pessoas possam se manifestar, que é um dos aspectos da cultura, é buscar estruturas urbanas mais compactas, onde você tenha a possibilidade de não precisar do carro para os seus deslocamentos de rotina. Então, por exemplo, um assunto que está bastante difundido hoje em dia é o conceito da cidade de 15 minutos. A cidade de 15 minutos, ela argumenta que dentro de um raio de 15 minutos de deslocamento, você consiga encontrar aquilo que o teu cotidiano demanda. Então, quando eu mostrei a tartaruguinha do Jaime, né, ela também tem essa ideia, né, de você aproximar essas funções urbanas para favorecer os deslocamentos ativos ou pelo transporte público. Então, acredito que essa escolha pelo desenho que a cidade vai ter e pela celebração dos espaços públicos permite você equacionar de maneira mais produtiva uma densidade urbana que favoreça uma economia maior, tanto em termos do território ocupado quanto da provisão dos serviços públicos. Você, por exemplo, um caminhão de lixo, ele vai passar na porta da sua casa todo dia. Se ele passa por uma área de ocupação residencial unifamiliar com um lote a cada, 2.000 metros quadrados, ele vai ter que percorrer muitos quilômetros e atender uma quantidade de pessoas pequena. Então, onera a prestação daquele serviço. Se você consegue ter um desenho mais compacto, ele vai poder otimizar a prestação dessas necessidades urbanas. Então, acho que talvez esse seja um dos principais ingredientes para conseguir esse melhor equilíbrio. O meu primeiro trabalho no campo do urbanismo foi no órgão de planejamento metropolitano de Curitiba. Na época se chamava Comec, eu entrei como estagiária. E até o arquiteto que me chamou para participar do escritório do Jaime depois foi o meu chefinho lá. Então a gente teve essa oportunidade de contato lá no milênio passado ainda. A escala regional, ela é fundamental, porque os desafios das cidades, eles têm a escala do cotidiano, mas ele tem também essa escala que transcende as fronteiras administrativas do município. Dois temas assim que são onde isso fica bastante evidente, é no transporte e no abastecimento de água. Raramente o município tem dentro do seu território toda a água que ele bebe, principalmente quando é uma capital, né, de uma região metropolitana. No caso de Curitiba, existe um rio, que é o Rio Passaúna, que passa pelo nosso território, mas muitas das nascentes e a área do reservatório está em municípios vizinhos. As represas do Piraquara 1, Piraquara 2, do Iraí, que são grandes equipamentos regionais, estão todas nos nossos vizinhos metropolitanos. Então, não fossem eles, a gente não ia ter água. Então, você poder olhar na visão, na escala da bacia hidrográfica, né, que
que é onde esses recursos hídricos estão preservados, é fundamental. E aí as contrapartidas que Curitiba pode oferecer para que esses municípios tenham condições de preservar essas áreas com uma boa qualidade. Então, equacionar esses desafios é algo que só faz na escala regional. Mas é um desafio porque a nossa estrutura administrativa, política, não incentiva esse compartilhamento, né? A gente tem a escala do município, a escala do estado e da União. Essa figura das regiões metropolitanas ou da escala regional, ela requer muito mais um trabalho de articulação e nem sempre o jogo político favorece, mas tem que ser por aí. Eu vou te responder isso de duas formas. A primeira delas seria que esses bairros, esses pequenos espaços da cidade, que são os espaços do dia a dia das pessoas, precisam ser olhados com bastante carinho, porque eles refletem os potenciais que a escala maior pode trazer. No mundo ideal, a cidade teria um plano estratégico, pegando o seu território inteiro, os temas, né, de transporte, de desenvolvimento econômico, preservação do meio ambiente, né? E o que o Jaime chamava das acupunturas urbanas, que são aquilo que aparece, né, na escala da quadra, e que ajuda a consolidar as diretrizes de longo prazo. Então, é o microcosmos, é onde você ilustra para as pessoas aquilo que você quer construir numa visão de futuro. Então, esse aprendizado, né, do olhar no zoom macro e depois do micro, a partir da acupuntura, eu acho que é um caminho bem interessante para se trabalhar. Assim, os profissionais que são habilitados por ofício a pensarem nesse desenho das cidades é o arquiteto urbanista. Claro que o pessoal do direito, o pessoal da geografia, da antropologia, olham esse urbano sob diferentes lentes, mas a materialização disso é nosso dever. Então, eu acho que talvez o arquiteto não é fácil, mas a gente possa, no exercício da nossa profissão, sensibilizar os empreendedores a não olharem só do muro do empreendimento deles para dentro, mas conduzir o olhar deles para essa relação do empreendimento com a cidade. Em alguns momentos a gente vai tentar e não vai conseguir, mas a gente pode perseverar nesse exercício e aí construindo uma paisagem urbana mais interessante, calçadas melhores, né, onde a gente possa caminhar sem tanta preocupação, acessibilidade, né, que Curitiba, que a gente tem tantas coisas bacanas, as nossas calçadas deixam muito a desejar, né, procurar num trabalho de exemplo, né, a relação do público e do privado é algo no qual a gente pode exercer um poder de transformação bem grande. Olha, eu fiquei emocionada, né, com os eventos que eu tive a oportunidade as palestras que eu vi ontem, de estar em cima daquele palco, né, olhando aquele mar de colegas, né, e eu acho que o evento está sendo muito bem sucedido em trazer pessoas do Brasil inteiro. A gente viu colegas de longa data que não encontrava fazia tempo, e também jovens, estudantes, né, que estão ingressando daqui a pouco na vida profissional. Então, é exemplar a atitude do CAL de ter buscado um evento tão ambicioso, né? Então, eu parabenizo a toda a organização e desejo que esse saber se multiplique aí para pelo menos até a conferência do ano que vem. Parabéns para vocês todos e o meu agradecimento mais uma vez por ter sido convidada a participar de um evento tão lindo.